nós vamos para a próxima palestra agora com a médica e psicóloga Catarina Costa Marques, que é graduada pela UFSC com residência médica em pediatria no Hospital Infantil Joana de Guzmão, especialização em adolescência na PUC Paraná, graduada em psicologia, ela fez questão de dizer, porque eu disse, você fez psicologia depois da medicina? E ela fez. E também terapia familiar sistêmica do Instituto Movimento e especialização também em terapia cognitiva comportamental pelo Instituto Catarinense de Terapia Cognitiva. Doutora Catarina, o espaço é seu, fique à vontade. Olá, boa tarde. Desafiador estar aqui com um público tão heterogêneo, né? A gente tem profissionais, a gente tem pais, a gente tem comunidade, tem escolas. Então, eu tentei trazer uma abordagem bem ampla para que a gente consiga atender a todos os públicos, todo tipo de pessoa que está aqui presente. Obrigada pelo convite de estar aqui. Vai ser muito gostoso compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Bom, para a gente começar, apesar de tudo que já foi dito, né, pelos outros profissionais, esse é mais um desafio para mim, né, porque, além de ficar por último, muita coisa importante já foi dita, mas eu vou me concentrar um pouquinho mais na saúde mental do adolescente, né, e principalmente nos sinais de alerta que a família, que a escola e que, claro, os profissionais de saúde precisam ficar atentos. Então, para começar, a gente precisa conceitualizar a adolescência, né? Que lógico que é o período entre a infância e a idade adulta, mas esse limite de idade ainda é bem... bastante, ainda tem várias vertentes, assim, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é dos 10 aos 19. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dos 12 aos 20. Segundo a neurociência, vai até os 24. Então, esse limite ainda não é muito preciso. E muitas vezes as pessoas confundem, né, o conceito de puberdade com o conceito de adolescência, né? A puberdade, então, são os sinais e as transformações físicas que ocorrem no corpo da criança. Então, a mudança de voz, principalmente nos meninos, o aparecimento de pelos, o crescimento, o estirão, né, quando eles crescem muito rápido, desenvolvimento das mamas nas meninas, as mudanças hormonais, tudo isso faz parte dos sinais clínicos da puberdade. E a adolescência, então, já é um conceito mais amplo, que engloba a puberdade, mas engloba também mudanças não só físicas, mas também sociais, psicológicas do adolescente. E aí a gente fala um pouquinho do que é síndrome da adolescência normal. Porque, para a gente ter o parâmetro do que é normal e o que não é, do que pode ser um risco, do que pode ser algo patológico, a gente precisa saber como é que é o adolescente normal, né? O que está dentro do parâmetro. E esse limite, às vezes, ele é um pouco tênue, é um pouco difícil da gente identificar. Será que um adolescente que fica trancado no quarto é normal? Pode ser, mas se ele ficar o final de semana inteiro trancado, se ele não quiser mais ver a família, se ele não fizer as refeições junto com a família, pode ser, sim, um sinal de adoecimento psíquico. Então, é muito importante que a gente fique atento a esses parâmetros de normalidade para a gente poder saber quando nós devemos nos preocupar e quando nós precisamos pedir ajuda. Então, a gente fala da síndrome da adolescência normal, e aí tem alguns critérios aí, né? O adolescente tem a coisa da busca de si mesmo, ele vive quase que uma crise existencial, né? Quem que eu sou, o que eu vou ser, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Uma busca de si mesmo, porque ele está num processo de construção da sua identidade. Tem uma tendência e uma necessidade grupal, né? Então, naturalmente, esse adolescente ele vai se afastar um pouco dos pais e vai se aproximar do grupo. Isso é saudável, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para que esse vínculo com a família não se perca. E o que aconteceu nessa pandemia? Os adolescentes que deveriam estar indo para o grupo, estando com os amigos, convivendo com seus pares, eles ficaram em casa. E essa etapa ficou faltando.
né? Então, o que nós estamos vendo, depois eu vou falar um pouquinho mais lá para frente, o que nós estamos vendo agora, voltando aí para as aulas presenciais, para as escolas, quem for das escolas pode também afirmar isso, nós temos muitos adolescentes com dificuldade de socialização, eles não sabem mais fazer amigos, eles não têm mais rede de amigos reais, né? Eles têm ansiedade social, eles têm fobia escolar, eles têm muitos transtornos de ansiedade, e a pandemia contribuiu e impactou muito na saúde mental dessa faixa etária. A necessidade de intelectualizar e fantasiar, os questionamentos religiosos, a deslocalização temporal, eu acho que vocês vão entender assim, a prova de física que é amanhã, tem bastante tempo para estudar, porque, nossa, eu tenho até meia-noite para estudar. Não, mas a festa que eu tenho no dia 28, não, eu tenho que comprar esse vestido hoje. É essa a deslocalização temporal. O tempo do adolescente é diferente do tempo do adulto. Eles têm uma urgência que é diferente da nossa, né? E a gente tem que entender isso para conseguir se conectar com eles. A evolução sexual, desde o autoerotismo, a masturbação, e geralmente a primeira relação sexual acontece na adolescência. Uma atitude social reivindicatória, então eles entram em grêmios estudantis e tudo mais. As contradições sucessivas nas manifestações de conduta, que é aquela coisa de que hoje eu gosto do amarelo, mas amanhã eu vou gostar do azul, e está tudo bem mudar de opinião, né, porque ele está se construindo, ele está se experimentando. A separação progressiva dos pais, como a gente já falou, e as constantes flutuações de humor e de estado de ânimo. Esse fator é um dos mais específicos e mais difíceis da gente avaliar, porque o adolescente, naturalmente, ele já tem uma flutuação de humor. Mas quando é demais, né? Então, o profissional de saúde mental precisa estar muito atento a saber quando que está passando do limite, quando essa flutuação está muito intensa, está gerando sofrimento para o adolescente, né? E agora a gente está aí numa moda de que, não, somos todos bipolares. Não, né? A bipolaridade é um transtorno mental que é muito específico, só pode ser feito o diagnóstico só pode ser realizado por um profissional de saúde habilitado, né? E eles mesmos se auto-intitulam, né? Eu sou bipolar porque eu oscilo o meu humor, porque eu mudo muito o meu humor. Né? A gente tem que desmistificar um pouquinho isso. E o que preocupa na adolescência? Tudo preocupa na adolescência, né? A questão da sexualidade, hoje em dia muitas questões de gênero, as questões de orientação sexual, identidade de gênero, a depressão, a dependência de internet, o estresse, projeto de vida é um dos pontos de ancoramento que a gente trabalha muito com os adolescentes, porque quando eles têm um projeto de vida consistente, eles têm um ponto de apoio, de alavanca, né, para conseguir seguir em frente. As drogas, os limites, que os pais geralmente ficam em dúvida, o que pode, o que eu deixo, o que eu não deixo, né? Claro que cada família vai ter os seus valores, vai ter os seus próprios hábitos e crenças, mas a gente, às vezes, percebe que as famílias estão muito perdidas com essa questão dos limites, e muitos pais acabam também não conseguindo impor os limites com medo de perder o amor dos filhos, e aí a coisa vai para um caminho mais complicado. A questão da autonomia, porque os pais têm que deixar esses filhos começarem a fazer os próprios caminhos, sim. Durante a infância, aí, a gente está o tempo inteiro cuidando no controle da criança, mas na adolescência a gente vai ter que trocar esse controle por uma conexão com esse adolescente. A gente vai ter que estar do lado, a gente precisa orientar, mas a gente não pode achar e ser ingênuo que a gente vai controlar um adolescente 24 horas por dia. Como a Jéssica estava falando, né? Nas redes sociais a gente não sabe o que eles estão fazendo. Então, é ingenuidade um pai achar que vai ter controle sobre a vida de um filho durante 24 horas. Esse locus de controle tem que começar a vir de dentro, né? Então, não adianta o pai e a mãe ficarem no controle o tempo todo. Tem que supervisionar, tem que monitorar, tem que orientar, sim, mas o principal é fazer com que os adolescentes amadureçam e tenham consciência dos riscos, das dificuldades, do que eles estão fazendo na internet, né?
Os transtornos alimentares, que aumentaram bastante agora no pós-pandemia, né? Acho que vários profissionais de saúde têm observado isso também, claro, né? Principalmente as meninas acabaram ficando muito tempo nas redes sociais, se comparando corpos e tentando atingir um padrão inatingível, que às vezes é photoshopado e tudo mais. Então, as meninas se sentem muito infelizes porque não têm o corpo que aquela menina que elas acharam bonita tem. E aí isso é um grau de insatisfação constante. E a gente tem observado muitos transtornos alimentares agora, nessa fase da pós-pandemia. A desmotivação, que a gente vai ter que conseguir diferenciar quando um adolescente está desmotivado e quando um adolescente está deprimido. E a liberdade, né? O que pode, o que não pode, e isso é muito particular de cada família. E como é que está a saúde mental dos nossos adolescentes? Está preocupante, né? Esses dados da Unicef, do Relatório Mundial da Infância, que foi realizado em março do ano passado, eles trouxeram isso. 1 em cada 6 adolescentes apresenta algum transtorno mental. Isso é uma crise na saúde mental, na infância e adolescência. Aproximadamente, então, 16 milhões de adolescentes entre 10 e 19 anos, né, e têm algum transtorno mental na América Latina e no Caribe. Né? Então, isso para a gente trazer alguns dados palpáveis de como os nossos adolescentes estão sofrendo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo inteiro, estima-se que 10 a 20% dos adolescentes têm algum transtorno mental, mas eles ou não estão sendo diagnosticados ou eles estão sendo tratados inadequadamente. E aí, por isso que a gente precisa falar dessa crise na saúde mental nessa faixa etária. E quais são os estressores da adolescência? Existem os estressores normais, que já existiam, né? Que são a questão dos conflitos naturais da adolescência, dessas transformações psicológicas, sociais, físicas, todas que acontecem na adolescência. A abdicação do lazer, então os adolescentes acabam precisando estudar, precisando abrir mão de estar fazendo coisas que são prazerosas para focar nos estudos, para focar nos objetivos de vida deles, nos projetos de vida deles. Responsabilidade por importantes decisões. Hoje em dia, um adolescente de 16, 17 anos precisa escolher, fazer uma decisão com relação a qual curso de graduação que ele vai fazer, e isso vai repercutir toda a trajetória profissional dele, né, para o resto da vida. Quer dizer, para o resto da vida não, eu sou prova disso, que não precisa ser para o resto da vida, nada precisa ser para o resto da vida. E a pressão pessoal e familiar. Então, a gente vê muitos adolescentes que acabam se sentindo pressionados pela família. Aí a gente conversa com os pais, não, mas eu não pressiono, mas fica implícito, né? E os adolescentes acabam querendo atender às expectativas dos pais. Uma intensa rotina de estudos é estressante, né? Hoje, ainda mais agora com o ensino médio, o novo ensino médio, eles têm muitas aulas à tarde, a carga horária de estudo realmente ficou muito alta. A gente precisa ter espaço aí e ter uma grade de horários que possibilite os adolescentes também terem horários de lazer e horários de atividade física e horários para fazer as refeições em família, e às vezes não dá para encaixar tudo isso num dia só, né? E a competição, porque para eu passar no Enem, para eu ser aprovado no vestibular, eu tenho que ser melhor do que mais 10, mais 20 ou mais 80. Né? E isso acaba gerando uma competição entre eles, e isso é um fator estressante, sim. Então, eu vou focar, não que sejam só esses os problemas de saúde mental na adolescência, mas a gente considera que esses sejam as principais questões que impactam na saúde mental dos nossos adolescentes atualmente. Então, há os transtornos de ansiedade, e quando eu falo de transtornos de ansiedade, a gente está falando aí de um guarda-chuva bem grande, de transtorno de ansiedade generalizada, as fobias específicas, o transtorno de estresse pós-traumático, as fobias, a ansiedade social, a ansiedade de separação, a dependência tecnológica. Conforme a Jéssica também estava falando, isso pode trazer várias questões e pode desenvolver e contribuir para potencializar mais questões de sofrimento psíquico na adolescência. Depressão e autolesão sem intenção suicida, como a Deise já abordou.
Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Então, quais são os principais sintomas de depressão na adolescência? A depressão na adolescência, às vezes, pode ser um pouco diferente da depressão do adulto. E isso é importante que a gente saiba, porque um adolescente nem sempre vai ter os mesmos sintomas, né? Então, a diminuição do prazer, a vida fica em preto e branco, fica tudo muito sem graça, ele perde o prazer de fazer coisas que ele gostava de fazer, tudo fica meio sem graça, né? Pode ter uma diferença, né? Uma mudança no padrão alimentar, ele pode ter um aumento ou uma diminuição do apetite, ele pode ter uma mudança no padrão de sono, né? A gente sabe que o adolescente tem, sim, aquele atraso de fase, né? Então, ele acaba dormindo mais tarde, acordando mais tarde. A gente está na maior luta dos pediatras para a gente conseguir fazer com que os colégios comecem as aulas mais tarde, porque adolescente não foi feito para acordar às 6 da manhã e começar as aulas às 7, né? Então, eles deveriam estudar mais tarde, né? Mas também a gente sabe o quanto que a questão das redes sociais, dos videogames, da tecnologia, da exposição excessiva às telas, também faz com que eles fiquem em privação de sono, e essa privação de sono, sim, acaba trazendo muitos prejuízos no humor deles, eles ficam mais irritados, tem uma queda na concentração, uma queda na atenção, eles dormem em sala de aula, né? Quem é da escola sabe disso. O adolescente pode ficar mais agitado e, principalmente, mais irritado, né? Que é um sintoma que, às vezes, não aparece no adulto, mas aparece bastante no na criança e no adolescente. Então, uma irritabilidade além do normal, né? Uma fadiga, uma perda de energia, esse sentimento de inutilidade e de culpa, né? Porque aí eu sou saudável, eu tenho uma família estruturada, eu estou numa escola legal, mas por que eu estou me sentindo assim? Então, além de todos os sintomas da depressão, que já são extremamente incapacitantes, eu ainda carrego essa culpa porque eu não deveria estar me sentindo deprimido, né? Então, essa sensação de inutilidade, de culpa, eles relatam muito frequentemente. A capacidade diminuída de pensar, de raciocinar, de concentração também cai, então isso acaba refletindo no rendimento escolar deles. E os pensamentos de morte recorrentes, ideação suicida, tentativa de suicídio ou plano de suicídio. Tá? Transtornos de ansiedade, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos principais sintomas de ansiedade. Falar de ansiedade, a ansiedade é um dos transtornos mentais que mais traz sintomas físicos. E, por isso, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, muitas vezes, com questões orgânicas, né? Vários adultos vão para pronto-socorro achando que estão infartando e estão tendo uma crise de pânico, né? A gente sabe que a gente precisa fazer esse diagnóstico diferencial para a gente conseguir identificar. Então, muitos adolescentes acabam sentindo no corpo e não conseguem traduzir que isso é ansiedade, né? Então, numa crise de ansiedade, o adolescente pode ter geralmente tem, né, um ataque cardíaco, um aumento da frequência cardíaca, tem palpitação, falta de ar, muitos relatam que tem uma bola na garganta que sobe e desce, uma agonia no peito, parece que o ar não entra, uma dificuldade de respirar, um sufocamento, né, uma dificuldade de adormecer. Muitos adolescentes relatam insônia quando estão ansiosos, tontura, sensação de vazio, como se a cabeça tivesse vazia. Isso tudo é muito comum nos quadros de ansiedade. E fora a sudorese, né? Ondas de calor, de suor, náuseas, a ansiedade dá muito sintoma gastrointestinal, então dor do estômago, diarreia, gases, tudo isso também pode estar relacionado a um quadro de ansiedade. Formigamento ou dormência nos membros, a inquietação e a sensação de estar com os nervos à flor da pele. Então, você vai falar com a pessoa já, né, já grita, já se irrita, já, né, você não sabe como é que ela vai responder.
E essas sensações de branco no pensamento, né? Que quanto mais ansioso esse adolescente fica, mais ele procrastina para, por exemplo, estudar para uma prova, e quanto mais ansioso ele fica, mais vai dar esse branco, ele vai acabar tendo um bloqueio cognitivo e ele não vai conseguir acessar todo o conhecimento que ele tem, né? Então, por isso que a gente precisa lutar muito com o adolescente contra a procrastinação, que é aquele empurrar com a barriga, né? Ah, amanhã eu estudo, depois eu faço, depois eu vou, né? E aí isso acaba piorando mais ainda, porque daí eles sentem a urgência de fazer a prova, a urgência de que a coisa está chegando, e eles ficam mais ansiosos ainda. E a dependência tecnológica, né? Se a gente for falar um pouquinho dos perigos todos da internet, a gente sabe que a internet, sim, pode ser algo muito bom, é muito proveitoso, pode ser uma fonte de informação maravilhosa, né? A gente pode usar as redes sociais para se comunicar, para divulgar nosso trabalho, para tudo, né? Mas a gente também tem que ter atenção para algumas questões ligadas à internet e o quanto que ela pode influenciar os nossos adolescentes. Principalmente a questão da pornografia. Hoje, grande parte dos nossos adolescentes tem contato com pornografia. E eu não falo nem adolescentes, tá, gente? Eu falo crianças, porque quando você dá um celular para uma criança de 6, de 8 anos, ela consegue acessar qualquer coisa naquele celular. E se você colocar uma palavra no Google, ele vai te mostrar todas as formas sobre aquela palavra. Então, a gente tem muitos adolescentes que acabam tendo um contato com pornografia numa fase muito precoce, na infância mesmo. A questão do cyberbullying, né? Hoje a gente sabe que o bullying nas escolas, a gente já tem vários projetos para a prevenção de bullying, mas agora a gente está migrando aí para um novo tipo de bullying, que é o cyberbullying, né? As fotos, muitas vezes nudes, que mandam e que depois vazam, e a gente tem sempre que conversar com os adolescentes sobre isso. Internet não tem borrachas, depois que você coloca, você não consegue mais tirar. E por mais que a gente fale, por mais informação sobre isso que eles têm, eles ainda têm a ingenuidade de que não vai acontecer com eles. E a gente percebe muitos adolescentes em sofrimento psíquico depois que uma foto vaza, ou que alguma crítica numa rede social, ou que alguém faz um comentário sobre a pessoa, sobre esse adolescente. E tem adolescentes que acabam deprimindo e até mesmo tentando suicídio por causa disso. Então, a gente tem que estar atento à questão da influência das redes sociais e do cyberbullying. E atrás de uma rede social tem uma anonimidade. Então, assim, é muito mais fácil eu criticar, eu falar mal, eu fazer bullying com alguém, porque ninguém vai saber que sou eu, né? Eu estou ali como anônimo. E a gente precisa trabalhar essa consciência nos nossos adolescentes, deles precisarem saber que a internet não é terra de ninguém, né? Que ele precisa ser responsabilizado por aquilo que ele faz na internet, né? Mas o fato dele estar como um ser anônimo por trás daquela tela faz com que eles se sintam livres para fazer o que eles querem, né? E a gente precisa das famílias muito ativas nesse sentido. Prejuízos na comunicação, né? Porque a questão da internet acaba fazendo com que eles se comuniquem. Não sei, quem tem filho adolescente aí? Tem bastante gente. Como é que eles respondem? Não? Sim? É N, S... E assim, você tem que decifrar esses códigos que você, né? Então, assim, é tudo muito rápido, é instantâneo, é para já, né? As redes sociais, a dependência tecnológica, e aí tem todos os critérios para desenvolver dependência tecnológica, que a gente não vai entrar aqui hoje, e as brincadeiras perigosas. De tempo em tempo existem esses desafios da internet. Há um tempo atrás teve a baleia azul, depois teve o Momo, né? Momo. Volta e meia tem algum desafio, e tem até uma associação de pais de adolescentes que morreram em função dos desafios da internet, né? Então, assim, não é pouca gente, né? A gente tem que ficar bem atento com relação a isso. E quais são os adolescentes que têm mais risco de desenvolver dependência tecnológica? São aqueles adolescentes mais introspectivos, mais tímidos, mais ansiosos, mais compulsivos,
que ou tem alguma fobia social, já tem um isolamento excessivo, tem baixa autoestima, então eles têm dificuldade de socializar na vida real, então eu vou ficar atrás da tela, que é mais confortável para mim, e eles acabam ficando mais sozinhos e mais isolados. A gente precisa fazer aí um mutirão social para a gente tirar esses adolescentes do quarto, para fazer eles saírem de novo, para eles voltarem a praticar esporte, para eles aprenderem a sair, a se divertir com os amigos, a fazerem atividades de lazer ao ar livre, porque eles só querem ficar no quarto. Vocês concordam comigo, os pais aí? Isso, né? E é uma luta constante. E quais são as orientações, então, que a gente pode dar? Vamos lá. Proibir não educa. Na verdade, não adianta você proibir ou achar que você vai ter um controle absoluto sobre isso, porque você não vai ter. O diálogo precisa ser bem aberto. Então, assim, eu tenho uma postura um pouco mais conservadora com relação a isso. Então, eu acho que quando você dá um celular para uma criança, você tem que ter acesso à senha dele. E isso tem que ser contratado com a criança e com o adolescente. Você não precisa ficar vendo o celular dele escondido, né? Não, nós vamos ver juntos. Ele precisa saber que você vai acompanhar o que ele posta e o que ele lê na internet, né? Não pense que você vai ter acesso a tudo, óbvio. Mas a gente precisa ter esse acompanhamento, essa supervisão. Deixar o computador à vista, que hoje em dia isso aqui assim, é o mundo do ideal, né? A gente sabe que isso quase não é mais possível, porque você tem um celular, e o celular ele leva para qualquer lugar, até para o banheiro os adolescentes levam o celular, né? Facebook, Instagram, redes sociais, de um modo geral, elas, lá nos termos de uso das próprias redes sociais, eles preconizam que as redes sociais só sejam liberadas após os 13 anos. Tá? Então, um pai, uma mãe que quer liberar antes, ok, mas você tem que se responsabilizar pelo que o seu filho coloca na rede. Podem usar softwares de controle parental, existem vários, né? Softwares que você instala e você pode ter um pouco de controle sobre o que eles acessam. E criar uma pasta e ir fuçando sites mais legais, mais interessantes para determinada faixa etária. Limitar o tempo de computador. A gente sabe que não é só uma questão de tempo de exposição às telas, mas também a questão da qualidade do que eles estão fazendo nas telas, né? Uma coisa é você estar assistindo a videoaula durante 1 hora, e outra coisa é você estar num site de pornografia acessando várias questões muito inadequadas para aquela idade, né? Salientar sempre, enfatizar sempre com os adolescentes que os dados pessoais não podem ser compartilhados. Eles sabem das políticas de privacidade, mas geralmente eles acabam sendo um pouco ingênuos e eles acabam compartilhando, né? Marcando encontros com pessoas desconhecidas, falando dos seus dados pessoais, residência, escola e tudo mais. Dá o exemplo, né, que é uma das questões mais complicadas que a gente precisa trabalhar com a família. Você não pode querer que o seu filho desligue o celular às 10 horas da noite, mas você fica até às 2 no celular, né? Aí não dá. Então, a família inteira tem que fazer o que está preconizando. As refeições em família. Não vamos ligar o celular durante as refeições. Não vamos, ninguém vai, né? Você, os pais também não vão ligar, né? Então o celular fica longe da mesa das refeições, para a gente conseguir conversar, para a gente poder se conectar com eles, para a gente poder saber como é que foi o dia deles, para a gente saber e ficar atento aos sinais se está tudo bem com eles. Então, esses sinais de alerta, de sofrimento psíquico que a gente falou antes, a gente só vai conseguir se a gente tiver uma boa relação e tiver olho no olho, conversando, ouvindo, principalmente, né? Muitas vezes a gente pergunta para os pais, mas vocês conversam bastante com os seus filhos? Eu converso, eu falo, doutora. Não é falar, né? A gente fala, a gente, principalmente na infância, a gente precisa falar para que os valores sejam introjetados,
Mas na adolescência, a gente tem que muito mais ouvi-los do que falar. A gente precisa saber o que está passando na cabeça deles, quais são os valores deles, o que eles pensam sobre aquilo. Nada melhor do que os próprios filmes, as próprias séries, para a gente saber como é que esse adolescente vê isso, né? O que você pensa sobre aquele personagem? O que você acha daquele comportamento que aquela pessoa teve? E aí você vai vendo e vai fazendo essa mediação com eles. E aí a gente vai conhecendo de verdade os nossos filhos. Senão, muitas vezes, a gente só vai perceber um sofrimento psíquico numa fase muito adiantada. E a gente precisa intervir o mais precocemente possível. E manter-se atualizado, né? Então, muitas vezes, quando os pais chegam no meu consultório, eu sempre faço a primeira sessão, eu faço só com os pais, para depois começar a atender os adolescentes, né? E aí eu pergunto, né? Mas quais são os jogos de videogame que eles jogam? Não sei. Tá, mas são jogos em primeira pessoa, em terceira pessoa, tem tiro? Não sei. Quais são as redes sociais que ele usa? E Insta ele tem. Falei, mas ele tem Insta zoado? Não sei. Você sabe o que é Insta zoado? Não? Instagram o Insta zoado é um Instagram paralelo que eles fazem e que aí ali eles colocam todas as bobagens, fotos e besteiras que eles querem compartilhar com os amigos e que você não vai ter acesso. É o Insta zoado. Mas como que a gente vai participar disso? A gente precisa também ter rede social, a gente precisa ser um amigo virtual também do nosso filho para saber o que ele está postando, o que ele está falando, o que ele está fazendo, com quem ele está conversando. A gente tem que ter essa conexão, senão a gente fica para trás. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. De novo, o mundo ideal, tá? Não estou dizendo que tudo isso a gente vai conseguir fazer, mas que seria o ideal. Então, limitação de tempo, de 2 a 5 anos, 1 hora por dia. De 6 a 12 anos seriam 2 horas. E na adolescência, então, 3 horas. Vocês acham que isso corresponde à realidade? Nem pensar, né? Ainda mais no tempo de pandemia mesmo, eles ficavam quase, né, um tempo inteiro conectados, né, assistindo aula, e depois jogando e trocavam o dia pela noite, né? E a gente está colhendo agora as consequências de tudo isso. Aí, cuidado com a exposição passiva, né? Às vezes a gente vê um bebezinho no colo da mãe lá, a mãe está mexendo no celular e o bebê está ali, ou o bebê no restaurante que você coloca um iPad na frente para ele não incomodar, então essa exposição passiva. Então, crianças de 0 a 10 anos não devem fazer uso de televisão ou computador nos seus próprios quartos. Quando você dá um celular para uma criança, você está dando um computador para ela, né? Ela tem acesso a tudo. Adolescentes não devem ficar isolados nos seus quartos, também é o mundo de Alice no País das Maravilhas. Estimular a atividade física diária por 1 hora, né, seria muito interessante. A gente sabe o quanto que a atividade física é um fator protetor para a saúde mental. Então, os adolescentes precisam, sim, se exercitar. E os nossos adolescentes estão ficando cada vez mais sedentários, mais obesos e com mais prejuízos na saúde mental também. Cuidado com a violência virtual. Crianças pequenas elas não conseguem diferenciar o mundo real da fantasia, e isso pode fazer com que eles acabem ficando com uma agressividade além da conta. Estabelecer limite de horário, equilibrar as horas de jogo online com brincadeiras, exercícios ao ar livre, conversar sobre as regras do uso da internet e monitorar os conteúdos que as crianças acessam. Manter os computadores e os dispositivos móveis sob responsabilidade dos pais. Você não pode dar um celular para uma criança, para um adolescente, e agora te vira. Você tem que estar o tempo inteiro monitorando e acompanhando. Usar antivírus, anti-spam, softwares. Aprender a denunciar mensagens ofensivas. Então, nos casos de cyberbullying, a gente tem que conseguir explicar para os adolescentes o que eles podem fazer, o que pode ser feito, como bloquear aquela pessoa, e muitas vezes até ir um pouco além, né, de denúncia mesmo. Conversar sobre os valores familiares e as regras de proteção social. Desconectar e dialogar, né? O diálogo vai ser sempre a melhor conexão com os adolescentes. Autolesão sem intenção suicida, Daisy já falou um pouquinho, meu tempo também já acabou.
Mas eu só queria falar um pouquinho sobre os fatores de proteção, então, né? Que a gente precisa que os adolescentes tenham pais emocionalmente disponíveis, e aí a gente não fala só de tempo, a gente fala de tempo de qualidade, de estar ali, de estar na presença, olho no olho, isso, uma escuta ativa, uma escuta empática, para conseguir ouvir o que realmente eles têm a dizer. Muitos adolescentes não falam para os pais o que eles estão sentindo, né? E aí fica um vão entre os pais e os filhos. As responsabilidades, uma nutrição equilibrada, sono adequado, tudo isso interfere na saúde mental também, o exercício físico e uma interação social e familiar. Tem que ter espaço para não fazer nada, né? Os nossos adolescentes hoje estão tão ativados o tempo inteiro que eles não conseguem mais ficar nem esperando um elevador sem tirar o celular e começar a mexer, né? Então, eles têm que ter esse espaço de tédio, esse ócio criativo, digamos assim, para que eles criem, para que eles desenhem, para que eles pintem, para que eles escrevam, para que eles façam outras coisas longe das telas. E quando a gente fala de suicídio na adolescência, a gente sabe que tem vários fatores relacionados a isso, né, que já foram falados pelos outros palestrantes, né, mas principalmente o uso de drogas ou álcool. O adolescente, por si só, ele já é um ser impulsivo pela própria imaturidade do cérebro, né? O cérebro ainda está em processo de amadurecimento, então o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro responsável pelo planejamento da ação, organização e tudo mais, ele ainda está muito imaturo, ele só vai ficar maduro lá pelos 24 anos, por isso que a maioria dos quartos dos adolescentes são sempre bagunçados, né? Porque tem essa desorganização externa, mas também tem essa desorganização interna. E aí, quando você combina a impulsividade, que já é própria do adolescente, com o uso de álcool ou drogas, que também faz com que os adolescentes fiquem mais impulsivos, é uma combinação extremamente perigosa. Problemas amorosos ou familiares, isso também pode contribuir para que um adolescente acabe tendo esse ato impulsivo, a depressão, traumas emocionais como abuso sexual e maus tratos na infância, bullying, cyberbullying e vários outros. A gente precisa ficar muito atento a falas nas entrelinhas, né? O adolescente, às vezes, não vai ser tão direto e dizer, olha, estou pensando, estou planejando em me matar no dia tal, mas ele pode dizer algumas frases dessas, né? Eu estou cansado de viver, eu quero dormir para sempre. Se a minha namorada terminar comigo, eu vou acabar com isso tudo. Com isso tudo o quê? A gente precisa perguntar, né? A gente precisa estar pronto para ouvir. E aí, então, a importância do vínculo familiar, então, substituir o controle pela conexão, porque a gente não vai conseguir controlar o adolescente, a gente precisa estar conectado com ele. E os adolescentes precisam procurar os pais quando tem algum problema, quando tem alguma situação de crise, e não correr dos pais, eles precisam correr para os pais. Então, para isso, a gente precisa ter pais disponíveis, abertos e atentos. E aí esses pais têm que se capacitar, e a gente fala que os pais são preparadores emocionais. Para um pai poder ajudar a corregular emocionalmente o filho, ele também tem que aprender a se corregular, e por isso que a gente também precisa cuidar, enquanto adultos, ter essas ações de autocuidado, para que você também tenha um controle emocional. Muitas vezes os pais exigem que os adolescentes se controlem, não gritem, né, controlem a sua agressividade, a sua raiva, mas eles também não conseguem fazer isso. Então, para você conseguir corregular emocionalmente um filho, você também tem que aprender a se corregular. Você é o responsável pela relação. O adulto é o responsável pela relação. E umas dicas básicas para cuidar da saúde mental, principalmente dos adolescentes. Então, o reforço das relações afetivas, principalmente com os pais, com os familiares, com os amigos. A gente precisa resgatar essas relações reais, não só as relações virtuais. Muitos adolescentes, hoje em dia, só têm amigos virtuais. Eles não têm mais amigos reais, né? E isso a gente precisa resgatar.
a promoção do diálogo, da escutativa, o envolvimento em atividades prazerosas, de leitura, de música, de cinema, de hobbies, estabelecimento de horários e rotinas, e os pais precisam ajudar os adolescentes a se organizarem nesse sentido, alimentação e sono saudáveis, as consultas, a administração das emoções e da resiliência, e, de novo, a prática regular de exercícios físicos. Essa é a minha mensagem, espero que possa ter ajudado para contribuir aí, para que vocês, em todos os aspectos, fiquem atentos aos sinais de alerta de adoecimento, de sofrimento psíquico dos adolescentes. Obrigada.